Pois é, pessoal, o novo presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, afirmou hoje, agora há pouco, em entrevista exclusiva à Itatiaia, que cerca de 25% dos aposentados e pensionistas vítimas de fraudes já fizeram consultas sobre o ressarcimento. O presidente não deu certeza de um calendário de devolução de valores, mas disse que espera terminar ainda neste ano. Gilberto Valer Júnior ainda afirmou que se as empresas, associações, sindicatos não devolverem o dinheiro, os recursos vão sair da Previdência. As fraudes no INSS vieram à tona após a operação sem desconto deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União no dia 23 de abril. O Eduardo Costa, uma entrevista que muito boa, deu destaque da Kátia, fizeram todas as perguntas que precisavam ser feitas, mas que o presidente não explicou muita coisa. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Não explicou porque eles não têm explicações. Um mês depois do escândalo, Júnior, é só a gente avaliar a coisa. Sem querer ter má vontade. Não tem nada concreto. Júnior, não tem nada concreto. Até hoje, ninguém foi preso. Eduardo, peraí, tem todo um processo e tal. Até hoje, nenhum bem foi bloqueado, pelo menos que eu saiba. Até hoje, só se tem duas certezas. A primeira, quem foi a vítima é que tem que dizer e provar que foi. Até aqui, isso é isso. E a segunda certeza é que o governo não sabe nada. Não sabe quando vai devolver, como é que vai devolver. Agora, já dá para sentir algo que já era esperado. Como sempre acontece quando o assunto é o dinheiro público. E aí eu lembro, de Margaret Thatcher, a dama de ferro inglesa, que ela falou, esse negócio de dinheiro público não existe não, amigo. É o dinheiro do pagador de impostos. Esta conta, Júnior, se não toda, mas pelo menos a metade, vai cair de novo no colo nosso. Nós vamos pagar isso também. William Travassos, e aí? Bom dia para você. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Júnior, todos os dias, eu no Itatiaia agora a gente fala sobre o tema do INSS, pedindo a CPI. Quando termina o programa eu fico ali fora, tomando meu cafezinho, conversando com a turma. E essa semana o que nós recebemos de aposentados aqui com problemas, não só no desconto, mas o aposentado que está aí com um processo no INSS, você vê a dificuldade que as pessoas estão enfrentando para lidar com isso e existe muita falta de informação. As pessoas ficam tão perdidas, E nós também, que vamos buscar informações com advogados, demandamos o INSS, demandamos o Tribunal de Justiça. O tempo inteiro a gente está tentando ajudar essas pessoas que não conseguem lidar com essa burocracia do Estado, onde você tem aí o INSS como protagonista. Então, quando ele fala assim, 25% já topou, já entrou, já fez, a gente vai estudar, mas ele não apresenta realmente, como você disse, uma força-tarefa para a gente poder acolher esse aposentado que foi roubado. E para além de ser roubado, ele ainda tem esses entraves jurídicos. O cara tem direito a uma determinada quantia, ele tem que entrar na justiça, ele fica batendo cabeça. Então, assim, eu não vejo o governo querendo resolver isso de uma forma muito rápida. Até porque se ele resolver de forma rápida, ele vai ter que apresentar para a sociedade de onde ele vai tirar o dinheiro para pagar essa turma que foi roubada. E aí ainda vem com essa história, aqueles que devolverem, aí vem gente dizendo, não, a gente tem que defender a contribuição sindical. Cara, é um absurdo isso. E a gente podia adotar essa forma que eu vi, não lembro qual foi o parlamentar, dizendo o seguinte, se o aposentado ele quiser realmente contribuir, ele vai até o sindicato e paga pessoalmente ao sindicato, mas não desconta da folha dele, e acabar com essa história de descontar de forma aleatória, Então, se o aposentado quer fazer parte de um sindicato para ter os benefícios dele, ele vai até lá e faz o seu pagamento. Caso contrário, fica proibido, na minha visão, o desconto em folha desse tipo de contribuição. Agora, vejo o governo apavorado com esse escândalo do INSS às vésperas de uma eleição. Pois isso que William, eu olho para a situação, aí, igual você falou que a sensação que você tem que o governo está apavorado, Eu estava vendo a entrevista hoje, Rita Mundim, a sensação que eu tenho é assim, eu posso estar sendo leviano, mas eu vou falar, vamos enrolar aqui, vamos fazer um lero-lero aqui para ver se a imprensa esquece disso? Bom dia para você. Ô Júnior, eu ia abrir bom dia, mas é duro dar bom dia com um escândalo dessa potência e envolvendo aposentados e pensionistas. Eu ia começar a minha fala, estão empurrando com a barriga,
para que outros fatos surjam, né? Como já está surgindo aí, né? Olha aí os Correios, a situação que está. Então, quer dizer, vamos esperar uma nova manchete? Vamos esperar um acordo lá dos Estados Unidos com a Índia para mudar de assunto, para que isso seja ou perca potência ao longo do tempo. Mas, gente, estão de forma, na minha opinião, de forma deliberada, empurrando com a barriga para terem que ressarcir o menor número de pensionistas e aposentados possíveis. Você não consegue entrar no meu INSS, você não consegue falar no 135. Isso é falta de transparência e não existe uma vontade, William, eu estou totalmente de acordo com você, tinha que ter uma força-tarefa com muita transparência, mas essa transparência em ano pré-eleitoral vai dar todas as evidências da quadrilha que existe dentro do INSS. E essa quadrilha é uma quadrilha sistêmica. Funcionários deveriam ter sido exemplarmente demitidos, né? Exonerados. Por que não exoneraram ninguém? Até agora cortaram a cabeça de quem? De pessoas nomeadas politicamente. Mas a gangue, a quadrilha está lá dentro e age desde o governo Dilma. Então seria necessário uma força-tarefa, uma auditoria externa, independente, para botar o dedo em todas as feridas. E aí o nosso dinheiro seria usado para acabar com uma corrupção sistêmica que está aí desde 2016. Não querem acabar com a farra, estão empurrando com a barriga e daqui 1 ano ou 2, dependendo do governo, nós vamos estar falando de novo de roubo dentro de casa. Os pensionistas, eles foram assaltados dentro da própria casa por aquele que estava a cargo de cuidar do dinheiro dele. Isso é um absurdo, isso Nossa Senhora, é polícia, auditoria, só que não querem que venha a CPMI, CPI, o que for, se for mista, se não for, e que isso apareça de forma clara e transparente. Ô Edilene, quando o presidente foi perguntado sobre a dificuldade dos beneficiários, né, de entrarem no aplicativo, de ligarem para lá e tal. A gente fez esse teste aqui no Conversa de Redação, inclusive. Não, por enquanto não tem nenhuma expectativa de atendimento presencial, não, tem que ser por ali e tal. Eu fico pensando, parece que essas pessoas estão num outro mundo, né? Eles parece que não sabem que estão lidando com pessoas simples, com pessoas já idosas. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia aos debatedores. Agora é a hora de colocar o carro na rua, né? Colocar uma ferramenta digital para um público que não tem tanta familiaridade digital não é o ideal. O governo agora tem que se esforçar ao máximo, visto que até o momento não tinha tomado nenhuma providência desse tipo. E aqui em Brasília, o assunto da semana que vem vai ser a instalação da CPMI, que pode ou não ser instalada, mas que já foi protocolada. Tem o protocolo de uma CPI e o protocolo de uma CPMI. E o governo quer barrar esse movimento no Congresso Nacional, porque vai queimar muito o governo. Não tem como o ministro falar que não viu isso acontecendo, por mais que ele tenha sido avisado e diga que depois tomou as providências. Como que isso acontece embaixo do nariz de um ministro? Isso pega várias gestões, inclusive a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ninguém percebe. E aí esse é o argumento que o governo está usando. Olha, não vai ferir apenas o governo atual, fere também o governo anterior. Doa quem doer, Júnior Moreira. Esse é o momento de investigar. Esse pé que o governo está botando na CPI e na CPMI também é incorreto, porque tem que haver a investigação. Não pode acontecer isso e uma gestão federal não ver, não enxergar. E aí eu vou virar para um outro lado e dar um alerta a todo mundo que está em casa. Todas as faturas que a gente pague, confiram seu cartão de crédito, confiram sua conta de telefone, confiram suas faturas, porque a todo momento tem alguém fazendo uma cobrança indevida e não prestando o serviço. Então a gente tem que ficar de olho nisso também, e nesse caso o governo federal tinha que ficar de olho, assim como o usuário, e agora tem que prestar um atendimento que é um atendimento presencial, porque parte desse público não vai conseguir acessar o benefício que tem ou ressarcir do que perdeu, porque simplesmente não tem acesso à ferramenta, não é uma ferramenta que seja acessível a todas. Então é um momento de crise para o governo e pode ser a pior crise do governo Lula até então. Interessante, Edilene. Oi. Eu queria até deixar uma perguntinha no ar aí para os jornalistas investigativos e o pessoal que morreu nesse período. Ele vai ser, essas pessoas, essas famílias serão ressarcidas? Porque a aposentadoria, o pessoal é mais velho. Então teve gente que morreu e que foi descontado. Então isso aí vai ficar para a viúva.